Olá, meu nome é Manuela Valério, sou psicóloga e também venho trabalhando com produções em arte, cultura há mais de 20 anos. Dentre esses trabalhos, essa minha atuação no campo da arte e da cultura, eu tenho me enveredado há algum tempo num trabalho específico de análise de projetos de editais culturais, Então, assumindo esse lugar de analista ou parecerista ou avaliadora de editais culturais em alguns estados do Brasil. Dessa experiência, como analista, como parecerista, eu pensei, elaborei essa videoaula com o financiamento, com o patrocínio do PROAC, que é o Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo, e venho conversar mais especificamente com grupos, companhias circenses de lona, famílias circenses, que se enveredam nessa tarefa, nessa proposta de elaborar um projeto cultural e pleitear via editais públicos, tá? Então, a partir dessa experiência, a proposta é fazer algumas observações, dar alguns toques, fruto um tanto aí, dessa minha trajetória como analista, como parecerista. Espero que sirva, Sim, espero que tenha uma utilidade para algumas e alguns de vocês. E vamos lá, vamos partir para esses toques. O que vem a ser um edital público em arte e cultura, Nada mais é do que uma via de viabilização e acesso a um recurso, ao financiamento público para um projeto específico que o proponente elabora, Então, são formas de acessar um recurso público, O edital, ele é aberto, os editais públicos são abertos, São divulgados, e aí o proponente, a proponente, elabora um projeto para se adequar àquele edital, E aí, por aí, entra numa concorrência a partir, da análise dos pareceristas, e alguns projetos vão vir a ser pleiteados, financiados, patrocinados. Bom, o edital público em cultura, em arte e cultura, é um direito, Acessar o recurso, acessar um edital é um direito de todos nós. É um direito porque é um recurso público, Sim, é um direito porque eu tenho direito, enquanto artista, de acessar, de tentar pleitear aquele recurso. Em contrapartida, vem junto um dever, Se é um recurso público, de alguma forma, aquele projeto que eu estou elaborando, ele precisa ser devolvido à sociedade, Então, aquele recurso que eu obtenho a partir do edital, eu preciso devolver em forma de produto, de espetáculo, de obra, escrita, de produção de número, de circulação, de pesquisa, e aí, por aí vai, circulação, enfim. Então, primeira lembrança é pensar que é um recurso público que você tem direito, mas que também te atribui deveres, certo? Bom, como são analisados, em geral, na maioria dos estados do Brasil tem um certo padrão, assim, esses editais públicos, eles são analisados, eles são avaliados por mais de um parecerista, mais de uma parecerista, Então, eles são projetos que você envia, que a gente envia enquanto artista, enquanto produtor, produtora, e esse projeto vai ser lido por nunca por mas por mais de 1, 2, 3 pareceristas, tá? Isso, de alguma forma, os editais que prezam por essa leitura para mais de um parecerista são aqueles que têm uma legitimidade maior, porque isso é mais de um olhar diante daquele projeto.
Bom, alguns pontos, e aí é o que eu gostaria de falar nessa videoaula, o que eu gostaria de, né, propor nessa videoaula, é pensar alguns pontos de observação quando você se propõe a se enveredar para a escrita de um projeto cultural, tá? Que vai ser, né, que você vai pleitear via edital. Primeiro ponto, e que parece muito simples, mas ele é um problema recorrente, digamos assim, acontece muito. Leia o edital. Primeira questão. Leia o edital para o qual você vai elaborar o seu projeto, para o qual você vai enviar o seu projeto. Lê em detalhes, grifa, se tem dúvida, pergunta para os pares, para as pessoas que, né, estão ali também nessa onda de escrever o projeto. Leia o edital. Por quê? Porque o seu projeto, ele tem que dialogar totalmente com as diretrizes do edital, né? E o que acontece? Muitas vezes a gente tem um projeto, né, tem uma ideia, tem um sonho, quer realizar alguma coisa e tenta encaixar num edital que não tem nada a ver. Isso vai ser perda de tempo, né? Assim, porque é um dos grandes fatores de eliminação de projeto. Bom, nesse ponto aqui ele não se encaixa no edital e aí está excluído dessa concorrência. Tá? Então, leia o edital com calma e tenta, né, e adeque o seu projeto a esse edital, tá? Existem algumas situações que a gente não concorda, né, com aquele edital, né, mas quando você se propõe a escrever o projeto naquele edital que já foi lançado, que já foi divulgado, necessariamente você precisa encaixar naquelas diretrizes, tá? Para não perder tempo né, e gastar recursos à toa, né? Assim, de escrita, de pensar projeto, enfim. Então, leia o edital, primeira dica. Segundo ponto de observação, segunda dica. A escrita do projeto, né, tem que ser transparente, tem que ser objetiva, tem que ser clara, né? Então, o que significa isso? Eu preciso fazer um projeto que eu tenha uma escrita super sofisticada, super incrível. Não, não é isso. A escrita só precisa ser clara e a gente precisa entender, né? Assim, a pessoa que vai analisar o seu projeto, ela precisa entender o que você quer. Né? Já de cara, de preferência logo no começo do projeto, vá pontuando exatamente o que você quer naquele projeto, tá? Assim, então, deixa claro, deixa objetivo, não fica enchendo, né, de rebuscações, né, rebuscando muito, não inventa coisa, assim, seja objetivo, né, claro e objetivo. Então, o que significa isso, né, ser objetivo? Tem que ter logo de cara, para cativar, digamos assim, né, quem vai ler, né, o parecerista que vai ler, o que essa pessoa quer, né, o que esse grupo, essa companhia, esse grupo circense, essa família, esse artista quer nesse projeto. Tá, é isso, ponto, tá? Primeira questão. Segunda questão, na verdade, né, que seria essa escrita clara. Terceiro ponto. Tenha sempre a consciência de que a pessoa que vai te analisar não te conhece, né? Assim, parta desse pressuposto. Por mais que você seja um artista, um grupo, um circo renomado, conhecido, parta do pressuposto de quem vai ler o seu projeto nunca ouviu falar de você, tá? Isso significa o quê? Tenta colocar ali no texto, né, nos pontos, né, onde couber no edital, uma apresentação caprichada, digamos assim, né? Capricha na sua apresentação. Quem é você? Qual a história? Quais as ações que você realiza, né? Que seu grupo realiza, enfim. Então, capricha, né? Capricha nessa apresentação de quem é você. Não pressuponha que o leitor te conhece, tá? Não pressuponha que a analista sabe quem é você, tá? Então,
é um ponto importante, porque às vezes você é muito reconhecido numa determinada localidade e tal, mas porventura pode acontecer de ter alguém ali analisando o seu projeto que você que nunca ouviu falar, né, do seu trabalho. Tá? Então esse é um outro ponto importante. Valorize a sua história, valorize a sua trajetória, né? Saiba falar disso, saiba contar a sua história. E aí, né, tem um pouco a ver também com um trabalho que vem antes da escrita do projeto, que é ir guardando, né, assim, escrevendo e contando a sua história aos poucos, assim, né? Então, o que você tem de apresentações, do seu currículo, vai arquivando, vai fazendo, né, lá o seu material de registro, porque isso vai ser bastante útil quando você for escrever um projeto. Por que eu estou falando isso, né? Existem uma questão muito recorrente que a gente, né, que o analista vai observar, que a pessoa tem uma história gigantesca, às vezes 30 anos de história, mas não tem registros, né, assim, não conta muito bem que história é essa, né, assim, então isso fragiliza, né, isso fragiliza bastante quando você vai escrever. Então tente se preocupe em ir arquivando, ir resgatando fotografias, trechos de jornal, enfim, e contar mesmo, escrever a sua história, tá? Esse é um ponto. Um outro ponto importante, que aparece, né, nos tópicos dos editais, na maioria das vezes, que é a justificativa. Muitas pessoas se confundem, né, assim, porque a justificativa parece que a gente tem que recorrer. Olha, isso é muito comum, né, assim, especialmente entre circenses, né, os projetos escritos por artistas de circo, assim. Justificar o seu projeto, por exemplo, pela história do circo. E aí vai, por exemplo, vai lá para a Idade Média, justificar o porquê da importância do seu projeto. Não vai justificar, né? Isso não vai justificar a importância do seu projeto. A importância justificativa do seu projeto é como ele se desenrola, né? Para que ele, por que vale a pena esse projeto ser aprovado, tá? E aí um toque também importante, que é: não se coloque na posição de coitadinho, de que, portanto, eu mereço ser financiado por esse edital. Não se coloca, não precisa se colocar nesse lugar. A gente sabe que a coisa é complicada, que a coisa é brava para, né, para muitos e muitas artistas. Então, não supervaloriza isso, né? Se colocar nesse lugar de que, pelo amor de Deus, eu preciso que esse projeto seja aprovado. Não, né? Se preocupa um pouco em, entre aspas, né, vende seu peixe. A justificativa um pouco também é isso, né? Assim, diga para o parecerista, para pareceristas, por que seu projeto é importante, né? Assim, isso é importante, né, gente? Assim, porque tem um trabalho que você mesmo vai reconhecendo e se reconhecendo enquanto artista e valorizando a importância daquilo que você está propondo, tá? Então isso é muito interessante quando aparece na escrita. Bom, esse seria então um outro ponto. Da justificativa ainda, vale a gente pensar nos projetos que acabam desenrolando em outras ações, né? Assim, então o projeto ele se justifica, por exemplo, porque ele vai ser financiado para realizar determinado espetáculo, mas ele vai circular, ele tem possibilidade de gerar renda para aquele grupo, para além do edital, né? Então, é uma justificativa interessante a gente conseguir, né, escrever, né, quando você é artista, vai conseguir escrever como que esse projeto se desenrola depois que acaba o edital, o recurso do edital. Que frutos ele pode ter, né? Que frutos ele pode deixar. Bom, isso é bem importante, né? Isso é um ponto importante que valoriza bastante os projetos. Um outro ponto, né, que eu gostaria de falar, que é sobre a equipe, a ficha técnica.
Existem muitos projetos, né, muitas escritas de projetos que coloca ali o proponente e mais uma pessoa. E o projeto é grande, né, assim. Então, muitos projetos se fragilizam porque não valorizam a equipe, né, de artistas e técnicos ali presentes, né? Então coloca lá um ou dois nomes e aí quem vai ler esse projeto tem que pressupor que esse proponente vai contratar pessoas que tenham a ver com as funções. Bom, em resumo, o que é importante? Dar nome, né? Convidar pessoas para compor a ficha técnica e apresentar essas pessoas, né? Então, por exemplo, um circense de lona que vai propor um projeto de produção ou de reelaboração de um espetáculo, bota ali quem são os artistas, as artistas, alguns, né? Não precisa ser todos. Quem é a equipe, quem é esse grupo que está propondo, que vai participar, que vai dar corpo a esse projeto, tá? Então, importante também valorizar, né? Equipe, artistas que vão junto com você, né? Embarcar nesse projeto. Isso é importante. Um outro ponto, né? Que é crucial, digamos assim, que é o orçamento, a tabela orçamentária. Aqui, né? Aquilo que a gente costuma dizer, assim, você não vai resolver a sua vida, a gente não vai suprir todas as necessidades a partir de um edital, né? Na maioria das vezes são recursos menores, não é tanto, né, dinheiro assim. Então, assim, para a tabela orçamentária, preste bastante atenção na supervalorização daquele custo, né? Assim, então, coloque valores reais, coloque valores de mercado, coloque valores que tenham a ver com a região onde esse projeto vai acontecer, que tenha a ver com quem são as pessoas que estão envolvidas, né? Assim, então, como é que você vai valorando isso, né? Os produtos, né? Equipamentos, o que for comprar, valores reais, né? Não coloque valor nem superfaturado nem subfaturado, né? Porque uma tabela orçamentária muito enxuta, no sentido de colocar valores muito inferiores ao praticado no mercado, também não valoriza o projeto, né? Mas denota que a pessoa ali não está muito por dentro do que está rolando, né? Então, os dois extremos prejudicam o projeto, prejudicam a escrita do projeto, né? Supervalorizar, né? Superfaturar, né? A tabela orçamentária ou subfaturar a tabela orçamentária. Então, valores concretos, valores reais, né? Que dialogam com a realidade, com o contexto no qual você está inserido. Por fim, gente, assim, escrever um projeto para pleitear a um edital público, faz parte de um processo, né? Faz parte de um processo, como eu falei no começo, para o qual a gente, né, entende que é um direito, e é um processo que de alguma forma compõe esse processo de criação, né? Então ali, na escrita do seu projeto, você injeta um pouco o sonho de realizar algo, né? Você está depositando naquela escrita a vontade, né? O desejo, o pique, né? A animação de realizar um projeto. Tem um sonho ali, né? E os projetos em que isso aparece brilha os olhos de quem analisa, né? Então, quando você consegue dizer no seu texto, né, dizer ali no seu projeto que aquele projeto de alguma forma, puxa, é algo que eu sonho, que eu estou pleiteando, que eu, né, quero muito, né? Isso é muito cativante, né, para quem vai ler o seu projeto, assim. Não é um projeto escrito a toque de caixa, não é um projeto que foi copiado ou que foi produzido
para, por exemplo, né, às vezes acontece o mesmo projeto sendo produzido para 20 grupos, é o mesmo projeto. Então, é meio a desconfiar disso, digamos assim, isso perde força, né? Então, o seu projeto, quanto mais singular, né, quanto mais a tua cara, a cara do teu grupo, a cara do teu circo, mais forte ele fica, né? Então, importante pensar que escrever um projeto é também um processo de criação, né? E quem sabe, né, esses pontos, né, ajudem a ter destaque nessa difícil disputa, né, pelo recurso que temos direito. Eu poderia pensar em outros pontos, né, para a gente conversar, pensando no circo, né, no universo do circo, especialmente no Circense de Lona. Existem alguns editais que eles não são pela via escrita, né? Eles são editais que você pode contar o que é o projeto. Você pode, né, usar esse recurso né, da herança, da história, da oralidade. Você vai contar o seu projeto, você vai gravar um vídeo contando o seu projeto. Mas não é o mais comum, né? Assim, a maioria das vezes os editais seguem esse padrão de ser escrito, de ser, né, com registros. Às vezes tem um vídeo para complementar, mas precisa se debruçar nessa escrita, né? E aí, quando eu falo se debruçar nessa escrita, não é para escrever alguma coisa incrível, ter uma escrita de poeta, não é nada disso, né? É tentar comunicar, né? Se você tem uma dificuldade maior na escrita, tenta recorrer a alguém, converse com alguém, faça parcerias aí para que esse projeto seja escrito e comunique o teu sonho, né? Então, isso é importante. Eu fico à disposição, tá? Essa era a minha intenção, fazer esse breve relato, né? Assim, dar esses breves toques sobre a elaboração de projetos culturais. Fico à disposição, vou deixar meu e-mail, tá? Para se quiser entrar em contato, posso dar algumas dicas, enfim. E desejo sorte e força, que seus projetos e sonhos sejam de fato realizados.